Salve, salve. Deus abençoe vocês. Recap semanal, vou voltar a gravar aqui em nome de Jesus. É... Fiquei um tempinho fora, mas estamos de volta e é isso aí. Bora para continuação aqui, tá? É, Vamos lá. Vamos começar dia 9, né? Como sempre, eu mostro aonde foram os meus cliques, tá? O que eu fiz, como eu fiz, tá? E aqui vocês podem perceber que foi um stopzinho. Agora eu não lembro se eu operei dólar dia 9. Deixa eu ver. Dólar dia 9. Aqui, ó. Tá. Foi segunda-feira, dia 9. Tá. Eu vou começar pelo dólar, que foi aonde eu fiz a boa, tá? Dólar. Simples e fácil, né? Aqui a gente tinha um fundo, né? Tinha essa regiãozinha de liquidez aqui. Fácil identificação. Liquidez não, né? Regiãozinha de suporte. Armou esse pivôzinho aqui, eu tô pelo 1 minuto, isso, tô pelo 1 minuto. Armou essa farinha do pivô, compra, tá? Acabei adicionando mais uma compra aqui, se eu não me engano eu cliquei com um, depois eu coloquei mais um, tá? Chegou a pagar 10 pontos, só que eu não coloquei no bolso, não sei o que eu estava fazendo, não consegui realizar uma parcial, o stop veio. Pelo fato de eu não estar nessa compra novamente aqui, realizei uma venda aqui nessa captura de liquidez do topo do dia, tá? Qual foi a minha, a, o meu raciocínio lógico aqui para essa entrada? A gente sabe que o dólar está vindo de topos e fundos descendentes, então estamos numa tendência de baixa, tá? Estamos numa tendência de baixa. A gente teve essa captura de liquidez aqui. Na verdade, essa quebra de estrutura aqui, né? A gente teve essa quebra de estrutura para cima, pelos 5 minutos. Quebrou para baixo. Aqui, ó, ele já tinha vindo buscar liquidez através desses topos. Na verdade, desse topo aqui. Só que eu estava comprado, no caso, no fundo do dia, até então. Então, eu não busquei essa venda aqui. Porém, quando ele confirmou, mais uma vez rompendo um fundo, né, indicando topos e fundos descendentes, e eu decidi aqui no topo aqui do dia, né, no topinho do dia, apregoar uma compra aqui com 3 pontos de stop, tá? Com 3 pontinhos de stop. Bati minha primeira parcial, acho que chegou a dar 10 pontos aqui, se eu não me engano. Não lembro. Bom, enfim, eu sei que a parcial foi com 6 pontos. Que, se eu não me engano, entrei com 3 contratos nessa região. Isso, 3 contratos. Botei uma parcialzinha do 0 a 0, pois meu stop eram 3 pontos. Então, se eu bato parcial de 6, sobra 2 contratos com 3 pontos, 6. 6 pontos, né? E eu fico no 0 a 0 caso voltar o preço aqui em cima, tá? Aí eu protegeria o meu stop, tá? O meu capital. Mercado andou, parcial, mais uma parcialzinha aqui com 16 pontos, 15 pontos, alguma coisa assim. Mercadinho chegou a andar 25 pontos, porém, por conta, se eu não me engano, nos 5 minutos, eu deixei o meu stop aqui nesse topinho aqui e ele voltou a me tirar aqui, tá? Acho que, acho que, acho que chegou a me dar, acho que foi 42 pontos de ganho aqui, tá? Somando tudo, todas as parciais, tá? Aqui no índice, 1 minuto na tela, dia 9. O raciocínio técnico da operação foi
Basicamente a mesma do dólar, tá? Ele quebra a estrutura para baixo, quebra para cima, volta para capturar liquidez. Eu ainda comprei aqui nesse gatilho, tá? Ultimamente eu ando trabalhando por ordem apregoada, mas acho que eu não peguei, eu não sei se eu não estava confiante, não me lembro, não anotei, tá? Mas acabei executando essa compra aqui através desse gatilho, tá? Aí depois o mercadinho foi sacaninha, né? Ainda ele chegou a quebrar a estrutura. Ah, tem até essa marcação aqui, tá? Tem até essa marcaçãozinha aqui de quebra de estrutura. Só que foi uma quebra de estrutura bem churuca, né? Como diz, como diria minha mãe, né? Foi bem michuruca. Dava para eu ter apregoado uma comprinha aqui, tá? A favor da continuação. Porém, eu não fiz isso. E foi somente isso que eu fiz no índice, tá? Eu tô com 1 minuto, tá? Tô com 1 minuto aqui para facilitar. Essas marcações de Wyckoff aqui eu gosto de deixar na tela. Às vezes me dá uma noçãozinha ali do que o mercado pode estar fazendo. O mercado, se ele está numa condição aonde ele pode entregar um movimento de expansão ou de contração, e que seja, né? Ah, vamos para o dia 10. Dia 10. Vamos lá. Dia 10, dia 10, dia 10. Vendia no trap do topo do... Deixa eu pôr para 1 minuto. Vendinha no trap... Ô, Glória, cadê o dia 10? Aqui. Vendia no trap do topo do dia, tá? Acho que eu deixei a ordem apregoada aqui também, né? Era captura de liquidez, né? Como a gente acompanha aqui, ó, quebra para cima, quebra para baixo. Região de captura de liquidez, tinha POC e tudo aqui, então é o que eu preciso como raciocínio técnico para poder clicar, tá? Exatamente como aconteceu aqui, ó, fez essa quebrinha, foi michuruca, tá? No dia seguinte eu não peguei e eu fiquei de fora. Essa aqui eu peguei e acabei sendo contemplado aqui, tá? Veja que minha saída foi aqui embaixo. Acho que chegou a pagar 1.500 pontos, não foi? Chegou a pagar 1.500 pontos aqui, porém eu saí na minha proteção, tá? Era uma região do topo do dia aqui, tá? Perdão, do fundo do dia. Vejam que daria para ter trabalhado até mesmo com uma compra aqui embaixo. Ele buscou a POC dessa quebra de estrutura, né? E iniciou-se um novo processo corretivo aqui, tá? Que no caso, como eu estava vendido, eu não realizei nada depois dessa operação, tá? Depois de ter tirado eu na minha proteção aqui, tá? Raciocínio técnico já falei, né? Era o trap do dia, era o trap do topo do dia anterior. Aqui fez a quebrinha de estrutura, captura de liquidez, ordem apregoada, parcial do 0 a 0. Acho que foi uma parcial de 700 ou 800 pontos aqui, alguma coisa assim. Ah lá, 700 pontos. E aqui eu não lembro quanto que deu aqui não. 1.350 pontos, tá? Dia maravilhoso, tá? Dia maravilhoso. Não lembro se eu operei dólar dia 10. Vamos ver. Dia 10, dia 10. Não cliquei no dólar, tá? Já estou no dólar. Vamos para o dia 11. Como já disse, como nós estamos numa tendência bem forte para queda no dólar, a minha preferência ainda estava sendo a venda, tá? Eu queria esse preço um pouquinho mais em cima aqui, ó. Veja que é a minha marcação. Eu queria esse preço um pouquinho mais alto aqui, porém ele não veio. Precinho para cima, quebra estrutura para cima, quebra para baixo, tá? Ele até rapelou essa liquidez aqui, ele limpou essa liquidez do fundo do dia. Identifiquei essa regiãozinha de bloco, tá? Com uma quebra para cima, quebra para baixo. Apregoei a minha ordem na POC
Eu não lembro se foi na POC. Não, foi até um pouquinho abaixo, foi na secundária aqui, tá? Um pouquinho mais baixo aqui e tal, né? Consegui bater uma parcialzinha do 0 a 0, tanto que eu nem deixei anotado aqui. E depois não fiz mais nada no dólar, tá? Raciocínio técnico, tendência macro baixa, tá? Tendência macro é baixa. Teve uma quebra de estrutura para cima, quebrou para baixo, limpando liquidez do fundo do dia. Tínhamos essa região de bloco aqui, junto à retração de Fibo, junto a VWAP do dia, tá? E também a quebra de estrutura aqui, por mais que tenha sido Michuruca aqui nesse topinho aqui, né? Ó, por mais que tenha sido Michuruca, mas não deixa de ser uma quebra de estrutura. Afinal, na segunda-feira, fiquei de fora de um grande movimento, de um bom movimento, por não acreditar nessa quebra de estrutura, entre aspas, Michuruca aí, tá? Consegui bater uma parcial e voltou, tudo bem. Dia 11, índice, 1 minuto. Trap do topo do dia, tá? Trap do topo do dia. Tomei stop. Aqui, lembro. Aqui, ó, essa operaçãozinha aqui eu tentei comprar. Só que a VWAP estava muito longe, eu iria fugir totalmente daquilo que eu faço, totalmente daquilo que eu tenho como método de aplicação aqui dos meus trades, tá? Então, eu não realizei nada, tá? Aqui tivemos essa região de bloco, tá? Tínhamos essa região de bloco. Se eu puxar essa regiãozinha, aqui nós tínhamos a região de bloco. Tínhamos uma POC para a gente poder trabalhar com uma ordem apregoada aqui, só que eu, se eu não me engano, eu não trabalhei com a ordem apregoada aqui, tá? O que que eu esperei? Veja que ele fez a mesma quebra michuruca que eu falei da segunda-feira, tá? Ele fez uma quebrinha para baixo, quebrou para cima, quebrinha michuruca, e ele voltou. Trabalhei com a adição de contratos aqui e tudo mais, tá? E acabei sendo estopado. Aí depois o mercadinho andou 2.400 pontos, acho que foi. 2.300 pontos. Infelizmente, fiquei de fora. No momento eu estava trabalhando, eu não consegui pegar novamente, senão provavelmente eu teria pegado esse candlezinho de rejeição aqui, tá? Mas tá ok. Dia 11 feito. Dia 12. Dia 12. Diazinho gostosinho também. Porém, eu acabei. Não. Não, foi gostosinho. É isso mesmo. Tínhamos a região de bloco aqui embaixo, tá? Veja que eu esperei uma quebrinha, tá? Esperei uma quebrinha de estrutura. Pelo menos desse topo aqui, ó. Só que ele não veio, tá? Depois que ele quebrou, ele veio aqui na POC. Apregoei um pouquinho acima até da POC aqui, tá? Apregoei até um pouquinho acima da POC. E acabei sendo contemplado aqui com 1.000 pontos, tá? Parcialzinho, acho que eu carreguei até um pouquinho mais. Acho que aqui eu entrei com 4 ou 5, não lembro. Não, foi 3, tá? Parcial do 0 a 0. Depois uma parcial, infelizmente só veio me ticar aqui. Eu deveria ter deixado aqui um pouquinho, né, ó, nos 5 minutos aqui, mas tá tudo bem. Acho que foi uma parcial de 700 pontos aqui, 650. E depois me tirou na proteção. Aqui, pessoal, ó. O que que eu poderia ter feito aqui? Só que eu estava trabalhando, eu não consegui pegar. Eu tinha... não ia pegar não, verdade. Esse aqui é que eu não pego. Acho que tem outro dia que pega, tá? Como eu costumo apregoar a ordem pós quebra de estrutura, né? Com a captura de liquidez, eu costumo apregoar na região da rejeição, ó. Só que faltaria um golinho de nada aqui, ó, como vocês podem ver, tá? Faltaria um golinho de nada.
mas tá ok. Depois tentei mais uma compra com a quebra de estrutura naquela regiãozinha de bloco onde já tinha capturado a liquidez dessa regiãozinha de bloco. Esperei a quebra de estrutura, tomei, depois até chegou a pagar o 0 a 0 aqui. Na verdade, chegou a pagar o 0 a 0, só que eu não coloquei no bolso, tá? Acreditava muito nessa alta, tá? Aqui, fez tudo aquilo que eu preciso para poder operar, como o mercado indicou essa possível continuação, perdão, essa possível continuação não, né? Como indicou essa possível baixa, né, do dia, acabei realizando uma venda na troca de polaridade, captura de liquidez, se eu não me engano aqui também tinha POC, ó, teve POC do dia, tá muito próximo. Realizou aqui a quebra de estrutura para cima, para baixo, região de captura de liquidez, POC, ordem apregoada, porém não andou. Eu decidi tirar, né, a minha ordem aqui por conta de como esse candle voltou, consegui na hora ver, né? Acabei tirando a, acabei tirando a minha a, a minha parcial, não, né? A minha operação deixei aqui no 0 a 0 para que eu pudesse preservar o meu capital, tá? Dia 12, dólar, vamos ver o que eu fiz aqui. Lembro, vamos lá. Realizei essa compra, não queria pegar um stop muito caro que se eu não me engano estava dando 5 pontos, não quis. Apregoei um pouquinho mais embaixo. Aqui, cara, eu fiz uma cagada porque eu fui apregoar a minha parcial, eu acabei colocando a minha parcial de todos os meus contratos, né? Acho que eu entrei com 2 aqui somente. Isso. Aí, porra, pegou 3 pontos aqui. 3 pontos e meio, se eu não me engano. Esse dia 12 aqui eu acho que eu saí positivo. Eu ainda saí positivo, né? Saí positivo, né? Bem pouquinho, mas saí. No dia 13, no dia 13, é, no dia 13, no dia 13, aqui, cara, ainda acreditando na alta, né? O mercado vem em alta. Tínhamos, né? Essa regiãozinha aqui para a gente pensar nessa possível continuação da alta, né? Esperei a quebra de estrutura que ocorreu, mesmo padrão de sempre. Quebra de estrutura, captura de liquidez, ordem apregoada, POC, pum. Aqui, andou. Depois, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Depois, cara, eu não lembro o contexto do... Ah, tá, lembro. Aqui, ó. Microquebra, lembra da quebra de segunda-feira, Michuruca? Ó, apregoei as minhas compras, aqui foi 2, aqui foi 1 e aqui foi mais 1. Bati a parcial de 2, tá? Para proteger o meu capital. Me tirou. Depois o fila da mãe fez o que fez. Tá tudo bem. Mercado, na minha opinião, né, teoricamente está precisando de um processo corretivo. Se a gente vier pelos próprios 60 minutos, tinha quebrado essa estrutura aqui para baixo. Então, logo pensei, né? Falei, pode ser que seja, né? Pode ser que seja. Depois eu pensei mesmo com essa média móvel do diário aqui, eu uso média móvel somente tempo gráfico maior. Essa média de 9 aqui do diário, apoiando LT, região, eu decidi trabalhar na venda, tá? Decisões, tá tudo bem, tá tudo ok. Como vocês podem ver, isso aqui era uma região que eu tinha traçado no pré-mercado, como vocês podem ver. Fez a quebra de estrutura, fez a captura de liquidez, porém
eu já não acreditava muito nesse movimento, tá? Para correção. Eu decidi não entrar. Veja que tinha POC. Aqui a POC, aqui, ó. Ó, esse pico maior aqui, ó. Dava para trabalhar, tá? Dava para trabalhar aqui a POC. Dava para trabalhar com a ordem apregoada aqui, porém, eu não apregoei, fiquei de fora de um excelente movimento também. E tá tudo bem, decisões são, tem, que- tem que ser tomadas, né? Por acreditar nessa regiãozinha de bloco aqui e toda essa região aqui de falha, né? Que deixou aqui uma regiãozinha de falha. E a regiãozinha aqui de bloco. Eita glória, ó. Tá mais torto que... Ó, dessa regiãozinha de bloco aqui, aqui também tinha POC, tá? Eu decidi trabalhar na venda. Por que, Renato? Quebra a estrutura para cima, baixo, captura de liquidez, POC. Veja que as minhas entradas são todas basicamente idênticas, né? Com contexto, com técnica, é a mesma técnica toda santa vez, né? A diferença são as variáveis do mercado. Às vezes decisões variadas aqui, que também está tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, acabei no dia, acho que no dia, acho que no mês foi o meu foi o meu pior dia no índice, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que eu saí com 270 negativo aqui, tá? Porém, o dólar fez a boa. Olha lá, ó. Ei, ordenzinha pregoada. Veja que mesmo contexto de sempre. Quebra para cima, para baixo, captura liquidez, ordem apregoada, 25 pontos, parcial de 7 ou 10, não lembro. Aí acabei saindo na proteção, tá? A semana muito boa, semana muito boa, 40% de assertividade. Em nome de Jesus, as coisas aconteceram muito bem, tá? Deixa eu colocar para mostrar aqui. Quanto tempo deu aqui de gravação? Que bom, não? 22 minutos, rapidinho. A minha intenção é continuar postando esses vídeos aqui. Acredito que eu vou postar uns recaps semanal aqui, tá? Não tô conseguindo, tô chegando muito tarde em casa do meu serviço, né? E acredito que é isso. Transparência sempre, como vocês podem ver. Desde o começo desse canal aqui, eu sempre mostro o que eu fiz, aonde eu fiz a parcial, qual é o meu raciocínio técnico. Talvez falta falta um pouquinho de, talvez, né? Talvez eu precisava até de feedback de vocês. Talvez faltaria um pouquinho mais de dedicação em cada ponto ali, técnico, e enfim, né? De cada operação. Porém, o vídeo ficaria muito longo, né? Ainda deu 23 minutos, o recap semanal aí, tá? Eu acredito que eu falo devagar. Se vocês colocarem no X2, vai durar 11 minutos. Então, e dá para entender bem, né? Como eu falo, acabo falando um pouquinho mais devagar. Mas é isso, espero que tenham gostado. Espero que cheguem ao final do vídeo, sempre com transparência, sempre com vontade aqui de entregar o melhor para vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Terça-feira, carnaval, não vamos poder clicar, infelizmente, mas tá tudo ok. Deus abençoe, fique com Deus. Obrigado por assistirem o vídeo. E é isso, tamo junto e valeu!